Olá, começa mais um Social Drops em live, dessa vez com a temática encarceramento e seletividade penal. Me chamo Giovanni Scherer, sou docente do Departamento de Serviço Social da URGS e também vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Política Social e Serviço Social da URGS. Bem-vindo aqui você que nos acompanha pelas redes sociais ou pelo YouTube, e hoje a gente tem o prazer de participar de uma roda de conversa muito especial sobre o tema dessa edição. Você já sabe, mas gostaria de falar que o Social Drops é uma publicação trimestral, temática, que apresenta a cada edição reflexões, debates, entrevistas, dicas de livros, filmes, projetos para acompanhar sobre o tema escolhido. Então, você que está nos assistindo agora, por favor, dê uma olhadinha aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link do nosso Social Drops. Lá vocês vão encontrar uma série de reflexões, de textos, de pesquisadores, professores, estudantes de graduação em serviço social, também mestrandos do programa de pós-graduação em política social e serviço social, debatendo um pouquinho mais sobre essas relações, esse debate tão importante que é seletividade penal e encarceramento. Afinal de contas, o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo. E é fundamental que a gente possa desvendar um pouquinho mais esse discurso punitivista nesse estado tão perverso que a gente está vivenciando na atualidade. E para isso a gente vai contar com pesquisadores e alunos de graduação de grande importância para poder debater um pouquinho mais acerca dessa temática. É importante também que você saiba que essa roda de conversa e o projeto Social Drops faz parte da extensão Serviço Social e Estratégias de Articulação entre graduação, pós-graduação e comunidade. O que queremos com esse projeto de extensão é poder fortalecer os vínculos entre universidade, entre comunidade, entre pesquisadores, visibilizando, dando voz, possibilitando debater algumas temáticas de grande importância. Então, no nosso Social Drops, a gente tem, como eu disse, pesquisadores, professores, mas também militantes de movimentos sociais, membros da comunidade, que vão falar e vão refletir um pouquinho mais sobre a temática que a gente está debatendo, no caso, seletividade penal e encarceramento. E para poder dar um gostinho para vocês sobre os debates, os temas, as discussões, a gente está realizando essa roda de conversa virtual, com 3 autores que contribuíram com textos de fundamental importância para o nosso Social Drops. Então a gente vai ouvir eles, a gente vai debater um pouquinho acerca dessa temática nessa roda de conversa virtual, em função da pandemia, mas em breve estaremos presencialmente discutindo, debatendo, dialogando com todos, todas e todes. Né? E para poder debater um pouquinho, discutir sobre essa temática tão relevante no cenário contemporâneo, contamos com o professor doutor Moisés Pinto Neto, a nossa aluna de graduação em Serviço Social, Karine Limeira dos Santos, e o professor do Departamento de Serviço Social, doutor Guilherme Gomes Ferreira. Então, agradeço aos 3 pela presença, pela possibilidade de estar dialogando aqui com a gente, e a gente vai começar debatendo com o professor doutor Moisés Pinto Neto. O professor é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil, membro do Programa de Extensão Desmedida, Saúde Mental e Direitos Humanos, que é uma parceria entre URGS e UBRA, mestre em Ciências Criminais e doutor em Filosofia, ambos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor Moisés, muito obrigado pela sua presença, e para a gente poder disparar um pouco mais o debate, gostaria de perguntar, qual a importância da luta contra o grande encarceramento na sociedade atual? O que o senhor tem para poder dialogar com a gente sobre esse tema? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja lá qual turno que quem está nos assistindo está vendo esse vídeo. É um prazer estar aqui, né, com o professor Giovanni, com o professor Guilherme, com a Karina, para conversar sobre esse tema, né? Agradeço ao convite. Essa pergunta vai bem ao encontro daquilo que está no texto, né, que eu escrevi, que diz respeito justamente, eu fiz questão de destacar isso no título, ao caráter de prioridade, né, da luta contra o encarceramento, né, que eu chamei ali de prioridade biopolítica. Por quê? Porque nós tivemos, assim, já, né, nos primórdios ali da modernidade, o encarceramento como uma opção estratégica, né, de um poder disciplinar que buscava construir ali o corpos disciplinados, né, para falar com Michel Foucault, ou, né, também se a gente pegar no próprio Weber,
a questão da ética protestante como um elemento central para formar o espírito do capitalismo. A gente vê que grande parte das instituições que deram origem às prisões, né, na Holanda, na Inglaterra e em outros lugares, são instituições vinculadas ao universo protestante, né? Então, a prisão sempre ocupou aí uma função estratégica na formação, né, de corpos disciplinados na modernidade. Nós tivemos aí, então, uma segunda etapa em que a prisão foi relacionada com o aparato médico, né? Então, a gente teve a emergência da criminologia positivista, do Lombroso, do Garófalo, né? E todo aquele pessoal que fez uma leitura biologizante e patologizante, né, do fenômeno do crime. E aí, então, partiu de estratégias de cura até intervenções, né, exterministas, né, como é o caso dos campos de concentração, que foram inspirados, né, em boa parte na sua experimentação e na sua execução em todo esse universo teórico, né, do final do século XIX, da biologia, da raça, né, e assim por diante, né, a construção do chamado racismo científico, né. Então, e aí na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos então, né, a derrota do eixo e posteriormente uma retomada, né, sobretudo via ONU, de um discurso humanista, né, entre aspas, para a questão criminal, né, para a questão prisional, sobretudo. Então a prisão ocupava o lugar da esfera ressocializadora, né, do indivíduo, e essa ressocialização pautada pelo humanismo, né? Isso tudo vem junto no bojo de um estado de bem-estar social no norte, né, que nós vivemos com uma experiência constantemente fracassada aqui no Brasil, né? Na periferia a história é bem diferente do que acontece lá no norte global, né? Mas lá no norte, então, havia essa ideia de uma grande sociedade inclusiva, né, via estado de bem-estar social, com uma cidadania constantemente ampliada, né, por meio de diversos serviços e direitos que o Estado daria, né, ao cidadão. E no último anel, né, digamos que a gente tem círculos concêntricos, né, de inclusão, e no último círculo, né, desse gráfico aí, a gente poderia colocar justamente a inclusão dos criminosos, né? Então vai surgir aquilo que o David Garland, né, um criminólogo importante, chama de welfarismo penal, né, ou estado de bem-estar penal, né, que seria então uma estrutura ampla, prisional, etc. e tal. Mas o que eu queria destacar em relação a isso é basicamente que essa mentalidade dos círculos, né, que vão se ampliando e incluindo cada vez mais agentes no interior desse pacto cívico, eles dão a ideia de que o encarceramento vem por último, né? E a gente observa nas lutas políticas exatamente essa ordem de prioridades, né? Em que a gente tem um miolo em que está a questão da desigualdade econômica, né? Depois vem outras questões, né, sociais, culturais, e lá no fim, né, a gente tem a questão criminal, né, como uma questão, bom, quando a gente resolver todo o resto, a gente chega nessa questão, né, porque essa questão não dá votos, né, ao contrário do que às vezes se diz, né, esses parlamentares, né, que defendem direitos humanos fazem isso em troca de voto. Na verdade, o que a gente vê é justamente o contrário, né? Esse discurso é um discurso extremamente impopular, né? Basta a gente ver qualquer programa de auditório, né, que trate de direitos humanos, a gente vê que, em geral, as maiorias se inclinam contra, né? Por mais estranho que isso pareça. Então, nessa formatação liberal, né, ou até social-democrata, se a gente quiser, mas dentro do escopo de um liberalismo político, a pauta penal, né, vem por último. E o que eu chamei a atenção no meu texto é como o movimento negro no Brasil, né, ajudou a deslocar esse lugar, né? Porque algo que o movimento negro traz é a ideia da exceção como regra, né? Isto é, as pessoas negras não vivem, né? Se a gente pensar na experiência no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares onde há um racismo estrutural, né? Que infelizmente são quase todos os lugares.
a gente vai ver que para as pessoas que estão nesse lugar, né, de sofrer o racismo estrutural, a experiência da legalidade, né, a experiência de um Estado de Direito, não é uma experiência dada, né, é uma experiência que pode ser todo o tempo substituída, né, por uma experiência de exceção. Né? Então, quando a gente dizia há uma década atrás, né, que o estado de exceção é a regra, inspirada no Agamben e companhia, né? Muita gente do establishment jurídico, né, dizia para nós que isso era um exagero, né? Que isso era estava distorcendo, né? E a gente dizia, bom, eu até escrevi um artigo com esse título, né? A gente dizia, eu prefiro cometer uma hipérbole que um eufemismo, né? Quer dizer, entre cometer o eufemismo de dizer que são casos isolados e coisa, ou cometer uma hipérbole de dizer que a exceção é a regra, eu prefiro cometer a hipérbole, né? E justamente ao trazer essa condição, né, como sua condição prioritária, o movimento negro desloca a ordem das pautas, né? E ao assumir o protagonismo nas lutas, né, no Brasil, que eu acho que é um fenômeno recente, claro que não é um fenômeno recente o surgimento do movimento negro, né? Eu acho que a Karina vai falar sobre isso, talvez para nós, não sei. Mas a gente sabe que é uma luta, né, que existe desde que existe o racismo. Mas, digamos assim, esse lugar que o movimento negro vem adquirindo nos últimos 10 anos, né, de tomar a frente de todas as lutas, né, que se produz pelo feminismo negro, né, justamente pelas lutas de desencarceramento e tal, faz com que, também, do ponto de vista da conjuntura, né, esse elemento da exceção como regra se torne visível, né? E aí, algo que estava invisibilizado lá na periferia das lutas, né, que era o desencarceramento, vem a ocupar a frente das lutas, né? Porque fica muito patente, fica muito nítido o quanto o racismo estrutural contribui para a sensação, né, a sensação real, né, a experiência, digamos assim, da exceção como regra. Né? Então, se a gente quer afirmar um Estado de Direito, né, ou algo até para além do Estado de Direito, num sentido positivo, essas lutas têm que ser as lutas prioritárias, né, porque elas são as lutas que estão, de fato, na frente, né, da questão biopolítica, né, onde efetivamente esse necropoder se exerce de forma mais violenta, né, e explícita. Então, é preciso inverter a ordem das prioridades, né, e isso acho que autores como o Mbembe e Angela Davis, né, entre outros, são autores que mostram muito bem, né, o quanto daqui a pouco você está falando de política em geral, se puxa aquela coisa mais abstrata, né, aquela discussão mais macro, né, e universalista, e daqui a pouco eles puxam essa pauta do encarceramento como uma pauta que não é uma pauta setorial, né? É um pouco como, digamos assim, a questão ambiental, né? A gente descobriu também, com o passar do tempo, que a questão ambiental não é uma luta dos ecologistas, né? Pela preservação lá dos espaços selvagens, dos animais em extinção, né? Das florestas intocadas pelo homem, da conservação, né? Não, a gente descobriu que a questão ambiental está ligada à comida que a gente come, à água que a gente respira, ao clima que a gente sente cotidianamente, né? E, consequentemente, a própria permanência, a própria continuidade da vida na Terra, né? Então, essa pauta, que era uma pauta local, setorial, que se podia negociar, barganhar, né? Que se podia, de certa maneira, fazer uma espécie de acordo, conciliação entre aqueles que queriam, digamos assim, devastar ou enfim, né, queriam pelo menos usar o meio ambiente para fazer certas coisas, e do outro lado os que protegiam, não é uma luta simétrica, né, porque é uma luta que envolve condições de possibilidade da vida. Né? Da mesma maneira, essa luta conduzida pelo movimento negro, né, e voltada para a questão de interromper o grande encarceramento como fenômeno que encobre o racismo estrutural, né, sobre essa forma jurídica, né, essa luta também é uma prioridade, é uma condição de possibilidade para
que haja uma democracia, né? Então, o que eu queria justamente destacar no artigo, já concluindo, é a saída desse imaginário, né, dos círculos concêntricos, onde a luta contra o encarceramento é uma luta periférica, para, mediante o deslocamento para o centro do movimento negro, né, de qualquer luta por justiça social no Brasil, também acompanhada a ela, né, vir a luta contra o encarceramento. Não é algo que eu esteja propondo, tá? Isso já está acontecendo. Eu estou simplesmente narrando algo que já está sendo feito, né? Longe de mim querer propor alguma pauta nesse sentido, né? Quem sou eu para isso? Eu só estou, na verdade, tentando trazer, né, de acordo com a minha perspectiva de alguém que estudou um pouco isso, da exceção e do encarceramento, algo que eu vejo acontecer, né, na esfera pública brasileira, né? Então, é mais ou menos essa ideia que eu queria trazer. Maravilha, muito obrigado, professor Moisés. E com a fala do professor Moisés, dá vontade de poder ler o artigo, então é muito importante, né, que você que está nos assistindo possa, então, baixar e ler o artigo do professor Moisés, que certamente, né, vai suscitar diversos debates. Obrigado, professor Moisés, por estar discutindo com a gente. E agora chamo a Karina para a nossa roda de conversa, para poder dialogar um pouquinho também com a fala do professor Moisés, né, que traz o eixo, né, do racismo enquanto elemento central no processo de seletividade penal. Importante considerar que a Karina Limeira Santos é graduanda em Serviço Social pela URGS, integrante do grupo de pesquisa em saúde, gênero e vulnerabilidade. Ela também escreve nesse artigo do Social Drops com a Gabriela de Souza Neto, que é graduanda em Serviço Social da URGS, integrante do grupo de pesquisa Saúde, Gênero e Vulnerabilidade e do grupo interinstitucional e interdisciplinar de estudos, pesquisa e extensão sobre políticas para a população em situação de rua. Então, tanto a Gabriela como a Karina escrevem o artigo Seletividade Penal, uma questão racial. E daí eu te chamo, então, Karina, para a gente poder debater e discutir um pouquinho sobre exatamente isso, né? Qual a relação da seletividade penal com o racismo hoje no Brasil contemporâneo? Olá, bom dia, boa tarde, né? Boa noite para quem estiver nos escutando em qualquer horário. Obrigada, professor, pelo convite. E então, como o próprio professor Moisés trouxe, né? Há esse deslocamento de pauta, mas eu diria que, na verdade, no Brasil a gente não pode falar sobre nenhuma questão social sem interseccioná-la com raça, né? Pois a gente vive num país, né, que foi construído basicamente através dessa estrutura de poder que é o racismo, né? Foi um país que é até hoje, na verdade, ele é um país calcado no racismo, né? Então, assim, a partir o nosso artigo ali de seletividade penal é um artigo que ele é fruto da pesquisa, né, que a gente fez com mulheres privadas de liberdade aqui no Rio Grande do Sul, mas a partir das descobertas que a gente fez ali dentro da pesquisa, né, a gente foi ampliando, abrindo para outras questões que vão dar origem a essa seletividade penal, para outras, como é que a gente pode dizer, para outras, a gente foi olhando para tudo que vai construir essa seletividade penal, né? E o racismo é o grande pilar dessa seletividade penal no Brasil, né? E a gente pode ver isso através da história do nosso próprio Código Penal, né? A gente tem um Código Penal de 1890, ou seja, o Código Penal 2 anos após a abolição, que ele vai criminalizar etnicamente, né, características étnicas vão ser levadas para esse Código Penal. Então, a lei da vadiagem, né, que está ali colocada no Código Penal de 1890, é uma lei que criminaliza o étnico, né? É uma lei é uma lei racial, né? É uma lei que vai
vai ter uma tipificação de um crime de acordo com a característica ética, porque é uma lei que vai tratar da capoeiragem, né? É uma lei que vai tratar de algo específico da comunidade negra, né? É uma lei também que vai começar a aprisionar esses indivíduos que foram libertados, né? Sem nenhum tipo de estrutura e ou reparação por 300 anos de exploração, né? Então, a gente pode perceber, a partir do nosso próprio, da construção do nosso próprio Código Penal, que o encarceramento no Brasil, ele vai se dando, sim, para incriminar corpos negros, né? Para aprisionar esses indivíduos. Como uma nova forma, alguns autores trazem que essa é a nova forma de escravização desses indivíduos, né? O aprisionamento dos negros. E aí a gente vai vendo também, diante da análise desse próprio Código Penal, o professor Moisés, né? Ele trouxe sobre a criminalização biológica, né? Que foi escrita, né, por alguns autores, o César Lombroso, e aí aqui no Brasil a gente tem os autores que também se dedicaram a essa escrita, baseado nessas escritas internacionais, né, a gente tem aqui, por exemplo, o Raimundo Nina Rodrigues, né, que ele vai, baseado na escrita do César Lombroso, ele vai trazer uma escrita brasileira também criminalizando biologicamente esses indivíduos negros, né? Trazendo para a tipificação criminal as características biológicas dos indivíduos negros. A partir disso, a gente vai tendo também o mito da democracia racial, né? Que vai limpando do Código Penal essas características mais explícitas, mas vai colocando estruturalmente na sociedade a mesma questão, né? A gente continua com o aprisionamento dado a partir de questões de raça. Então, como você tinha me perguntado, professor, sobre a questão, né, do racismo diante da seletividade penal. A seletividade penal, ela se dá a partir do racismo, né? O indivíduo negro, que é o indivíduo que é colocado na sociedade como um indivíduo perigoso, como um indivíduo marginalizado, vai se criando essa atmosfera de que ele é o indivíduo perigoso, ele é o indivíduo que deve ser aprisionado, né? A Juliana Borges, ela traz, uma autora brasileira, né, que vai falar sobre encarceramento em massa, e que ela vai fazer, na verdade, um apanhado, né, de tudo isso que vai acontecendo ao longo da nossa construção, da construção do nosso Código Penal, vai trazendo as relações com esses diversos autores internacionais também, com a Angela Davis, vai trazendo as relações também com o significado da punição, né? Então ela vai correlacionar também com Foucault, né, para falar sobre de onde vem essa questão da punição, né, do aprisionamento, e vai mostrando para a gente, principalmente, tem um dado do Infopen, que o nosso artigo ele traz alguns dados do Infopen, que mostra que, a partir de 2006, o encarceramento ele cresce de forma abrupta, assim. O encarceramento feminino chega a crescer de 2006 a 2014 mais de 500%. Né? Se a gente parar para fazer uma análise do todo, a gente vai ver, dentro do Código Penal, a lei de drogas, né, que é uma lei de 2006, mas a gente vai ver também, em contrapartida, programas sociais que vão sendo criados para amenizar a pobreza, né, como Bolsa Família, e outros programas, né, que foram criados também nessa época. Ao mesmo tempo, a gente vê uma estruturação da segurança pública, né, um armamento maior,
uma estruturação muito mais forte, e essa lei antidrogas que vai fazer com que se aumente, inclusive, se a gente pegar as tipificações, né, que mais acontecem dentro do sistema penal, a questão de drogas é uma das maiores tipificações, né? Dentre as mulheres, chega a ser 64% das mulheres presas, elas são aprisionadas em função da lei antidrogas, da lei de drogas, né? Então, a gente vai vendo essa relação se estruturar, essa relação do racismo está intrinsecamente ligada à relação do aprisionamento, né? A gente vai vendo os corpos negros, isso quando são aprisionados, porque esses corpos, eles também vêm sendo exterminados, né? Para além do aprisionamento, a gente também vê o extermínio, intrinsecamente ligado à questão da segurança pública. Então, a gente percebe o nosso Estado construindo as duas coisas, o aprisionamento desses indivíduos e o extermínio desses indivíduos, né, desses corpos. E o nosso artigo, ele vem falar sobre isso, vem falar sobre o crescente aprisionamento das mulheres, vem falar também desse Código Penal que, desde o início, ele vai tipificando o indivíduo negro como um indivíduo crime, né? Como o indivíduo que precisa ser aprisionado. E vai vindo, e aí, como o professor trouxe também, a gente vai, em contrapartida, vendo o movimento negro trazendo essa pauta. Infelizmente, né, a gente sempre fala que se a gente não traz essa pauta ela fica para trás, né? Então, a gente vai vendo o movimento negro se apoderando dessa pauta, mas para dizer à sociedade, só um pouquinho, toda a questão social, toda a vulnerabilidade, o aprisionamento, as violências, tudo isso está interseccionado pelo racismo. Então, na verdade, a gente traz como um apelo para que toda a comunidade, né, todo o Estado, possa olhar para a questão social perpassando pela raça, a partir, né, da estrutura racial. Pois o nosso país foi um país calcado nessa questão, né, nessa questão racial. Então, a gente não tem, por isso a gente deu até esse título, né, que é uma questão racial. Mais do que é uma questão social, é uma questão racial, porque o Brasil foi construído dentro dessa estrutura, né, de subjugar a raça, de subjugar o negro, de marginalizar o negro. Então, quando a gente olha para qualquer uma das vulnerabilidades, a gente precisa interseccionar com raça, a gente precisa olhar para a questão racial, e na questão da seletividade penal, né, do aprisionamento de pessoas, a gente não pode deixar de olhar para isso também. Então, é nesse sentido que a gente traz esse artigo, que é para trazer essa reflexão, né, do Estado brasileiro, enquanto criador, né, dessa... na verdade, o Estado valida essa situação, né, racial, nos seus documentos, nas suas leis, e assim isso vai se perpetuando ao ponto da gente chegar a um crescimento de aprisionamento de mulheres de mais de 500%, e da gente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde temos uma população minoritariamente negra, a gente ter 35% de mulheres negras aprisionadas, ou seja, 3 vezes maior o número de mulheres aprisionadas do que as mulheres, né, correlacionado com a população, com a sua representatividade dentro da população do Rio Grande do Sul. Então, é importante que a sociedade olhe para isso, compreenda esse fenômeno, compreenda essa questão a partir da questão racial, né, para que a gente possa chegar a um momento de reflexão e de conversação a respeito disso para todo mundo, não só para o movimento negro, mas para toda a sociedade mesmo, né?
Perfeito, Karina, muito obrigado. Acho que traz questões extremamente relevantes e nos provocam, né? E aí, no artigo teu também, da Gabriele, acho que mostra muito bem isso, né? Demonstra muito a necessidade de luta e poder pensar acerca desse racismo estrutural como elemento central nesse debate da seletividade penal. Né? Muito bacana. E também convidar para os nossos leitores assistirem também os filmes e os livros que estão ali disponíveis no Social Drops, né? Além dos textos dos autores, a gente faz algumas indicações importantes de livros online, de filmes que estão disponíveis, que mostram muito bem isso que a Karina também ilustra na sua fala, traz elementos importantes para a gente poder discutir e fomentar algo que muitas vezes fica oculto, né, pela grande mídia, pelos grandes discursos. Então, vamos seguir adiante com o professor Guilherme Gomes Ferreira. O professor Guilherme é docente do Departamento de Serviço Social da URGS e compõe a Frente Estadual pelo Desencarceramento no Rio Grande do Sul, o Comitê Estadual contra a Tortura no Rio Grande do Sul e o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Coordena o Grupo de Pesquisa em Justiça, Direitos Humanos e Segurança da URGS e é membro do Programa de Extensão Desmedida, Saúde Mental, Direitos Humanos, uma parceria da URGS e da UBRA. Professor Guilherme, o senhor traz um artigo falando questão penitenciária e serviço social. Então, eu gostaria de perguntar, professor Guilherme, o que é questão penitenciária e como que ela se expressa hoje na realidade brasileira? Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos, bem-vindos. Primeiro dizer, né, do meu prazer em estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema. E essa pergunta também se relaciona bastante com o meu texto, que, na verdade, eu tento chamar um pouco a atenção de como a questão penitenciária, né, esse conceito cunhado pelo Augusto Thompson, é questão social, né? Para nós do serviço social, assistentes sociais formados ou em formação, essa categoria, né, esse objeto de intervenção que para nós é tão caro e que a gente elabora teoricamente para entender a nossa intervenção. Então, eu tento chamar a atenção para o fato de que a questão penitenciária é a questão social, e aí, respondendo um pouco a tua questão, professor Giovanni, eu fico pensando, né, no salto que o Augusto Thompson dá quando ele conceitua a questão penitenciária. Ele diz justamente que o problema das prisões, né, a superlotação, a questão das condições de aprisionamento, tudo isso se eleva num conjunto de elementos estruturais da nossa vida que não são resolvidos somente com ações políticas, com ações de políticas públicas. Então, ele justamente conecta a questão penitenciária a uma estrutura, né, econômica que produz essa resposta punitiva. E aquilo que o Zaffarani nos convoca a pensar também, né, do quanto a questão penitenciária, portanto, ela acaba tentando encontrar na própria violência uma resposta à violência. Portanto, uma promessa não cumprida de solução, né, de remédio para o crime, que a criação de prisões, né, a elaboração de um Estado penal cada vez mais rebuscado, em detrimento de um Estado social, vem se constituindo no mundo, e eu acho que em países como o Brasil isso é ainda mais relevante pensar. Eu queria dialogar um pouco com a Karina e com o Moisés, porque eu acho que tem elementos muito importantes nessa análise do racismo, nessa análise, né, da biopolítica, que se relacionam com esse tema da questão penitenciária. Se a gente olhar para a história, né, como a Karina já nos ajudou a pensar, assim, a gente teve no Código Penal brasileiro uma série de institutos jurídicos, né, como crime de vadiagem, mas a gente teve também os atentados ao pudor, os crimes contra os costumes, que selecionavam, então, portanto, né, interseccionalmente pessoas negras, mas também pessoas LGBT, né, travestis, mulheres trans que foram perseguidas pela polícia, foram presas por atentado ao pudor, né, e que isso, na verdade, nos diz um pouco desse fora da prisão, que para a gente do serviço social é importante, quando a gente quer olhar para a questão penitenciária, entender que a prisão, né, ela não está fora da sociedade, ela não está num outro lugar, ela faz parte do social que a gente vive,
e que o fora da prisão, ele, como a Manuela Coimbra coloca, né, o bairro aclara a prisão e a prisão aclara o bairro. Portanto, é uma relação dialética ali, em que são comunidades já hiperpoliciadas, né, que tipo de sujeitos já são considerados criminosos, mesmo sem ter cometido crime, ou são hiperpoliciados, ou são julgados, enfim, qual é o conjunto de sujeitos que são sujeitos do crime, que, portanto, podem ter as suas vidas punidas e até mesmo, como a Karina trouxe, né, exterminadas, sem haver, assim, um processo inclusive, de luto, né, da sociedade em relação à perda dessas vidas, como vidas de menor importância, de menor qualidade. Então, isso vem acontecendo no Brasil há muito tempo, né, acho que eu diria que é uma característica histórica do nosso país, e que mesmo não só aqui, mas como diz o Vacan, diz outros teóricos, né, a prisão acaba sendo uma extensão, digamos assim, de sociabilidade de quem vive na pobreza, né, de quem vive vidas precárias, precarizadas, subalternizadas. Então, a questão penitenciária, ela se materializa hoje no Brasil e na história como um elemento constitutivo das nossas relações sociais, porque a penitência, né, a prisão e o crime, tudo, o castigo, né, em relação ao crime, tudo isso está naquilo que a gente chama de populismo punitivo. Ele faz parte, né, do conjunto da sociedade. A gente vê que em momentos de crise, por exemplo, o discurso de resposta, um discurso totalitário, não um discurso conservador e ao mesmo tempo um discurso violento, é justamente alimentar a insegurança da sociedade, em que a gente vê, né, que as pessoas, ou seja, o conjunto da sociedade também alimenta a criação de novas prisões e alimenta o incremento dessas instituições de privação de liberdade. Eu cito aqui um exemplo, né, que é um documentário que eu gosto muito de assistir, mas que é também bastante chocante, que se chama Temporada de Caça, que é um documentário da década de 80 e que vai entrevistar várias pessoas comuns, pessoas do dia a dia, sobre o que elas pensavam em relação a, por exemplo, aquilo que eu dizia antes, né, as polícias que perseguiam travestis, e que existia inclusive um projeto de lei de São Paulo que instituía, né, a possibilidade das polícias prenderem e torturarem pessoas trans, e as pessoas dizerem, eu concordo, eu acho que é isso mesmo, eu acho que, né, tem que morrer essas pessoas. Então eram pessoas do dia a dia que alimentavam, né, o caldo cultural do aprisionamento, da punição de certas vidas. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que isso que a gente vê como política penitenciária, ou como agenda, né, punitiva, ela está conectada à sociedade que a gente vive. E é uma sociedade que, então, encontra como resposta à insegurança, né, ao medo, encontra como resposta um incremento punitivo. A questão penitenciária, por isso, ela é muito mais complexa do que propriamente só pensar as condições de prisão ou pensar a lei de execução penal, né, a execução penal e o tratamento penal no Brasil. Acho que ela, por isso ela é tão, para nós, do serviço social, tão importante a gente verificar isso, como é que se dá, né, a questão penitenciária nos bairros periféricos, nos bairros hiperpoliciados e naquelas populações que a gente lida, como assistentes sociais, que são populações já incriminadas de antemão. Eu também queria aproveitar esse espaço para falar um pouco de um outro elemento que eu trago no texto, que tem a ver com um projeto de pesquisa que está em andamento, que eu executo, que eu trago alguns dados dali, que tem a ver com o tratamento penal da população prisional aqui no Rio Grande do Sul. Uma das coisas que eu venho observando com as respostas, né, dos interlocutores, de trabalhadores e trabalhadoras das prisões aqui do Estado, nesse momento de Covid, né, então de uma crise sanitária que também soma nessa crise social, nesse projeto punitivo, porque as prisões, elas foram duramente atacadas nesse contexto, né, as pessoas presas não tinham para onde ir, houve surtos de Covid em vários dos estabelecimentos, os presos perderam seus contatos com familiares, né, então algo muito para a gente que estuda prisões e que trabalha com prisões, né, que trabalha como movimentos sociais, de familiares, de famílias e amigos de pessoas presas, a gente vê o quão duro foi esse contexto pandêmico, em que a família que ocupava um lugar, e ocupa um lugar, inclusive, de proteção social,
das pessoas privadas de liberdade, porque oferece, às vezes, os mínimos sociais que a prisão não oferece como Estado, né? Oferece alimento, oferece roupa, oferece, sei lá, artigos de higiene, mas também o suporte emocional, psíquico, que é importante, ficaram alijadas desse processo durante um ano, quase um ano e meio, sem poder visitar, em muitas instituições sem poder fazer a gravação por videochamada. E quando voltam às prisões, o que elas encontram são presos mais adoecidos, né, pessoas deprimidas, e o que eu tenho encontrado de retorno desses interlocutores é justamente o fato de que as prisões elas tiveram que buscar na medicalização uma resposta para esse sofrimento psíquico, né? Então, como não existe equipe profissional no número adequado, não tem psicólogo suficiente, não tem assistente social, não tem, né, psiquiatra, enfermeiro, a resposta às questões de saúde mental foi a medicalização. Foi o uso, né, de benzodiazepínicos, e aí os relatos dos trabalhadores também têm a ver com isso, de uma solidão muito intensa e de uma perda de uma série de direitos que as pessoas tinham, como, por exemplo, o direito ao estudo, né, ao espaço laboral na prisão, ao exercício religioso, enfim, a geração de renda, várias coisas que as pessoas nesse contexto pandêmico perderam. E eu acho que é importante a gente avaliar que não é por acaso que as pessoas presas, né, privadas de liberdade, elas ficaram tão longe da vacinação, embora tenham entrado como grupo prioritário, mas demoraram muito para receber a vacinação, demoraram muito para ser testadas, né? Eu acho que isso também diz um pouco desse desinvestimento nessas vidas. Então, pessoas que se morrerem, né, a gente sabe que não tem muito valor, estou dizendo entre aspas, assim, né, mas é o discurso, inclusive, da nossa agenda política federal nesse momento. Então, de um dos grupos sociais mais diretamente atacados, né, e também de um desejo de que as prisões fossem, nesse contexto, aproveitasse esse contexto para que as prisões pudessem ser privatizadas, né, presos em containers. Então, assim, é uma conjuntura que nos dá como resposta o quanto essas vidas não têm importância. É claro que a gente sabe que, como eu dizia, né, e a Kalina também trouxe isso, se a gente for olhar para os casos que mais ensejam prisão no Brasil, a gente vê que o que motiva, né, tem a ver com o tráfico, daí a gente sabe que no contexto do tráfico de drogas, a gente não tem um limite ali para definir o que é um usuário, o que é o traficante, e em muitos casos, isso já tem pesquisas nacionais que investigam essa situação, como uma pesquisa do NEV, né, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, de 2017, que mostram o quanto aqueles casos que ensejaram prisão provisória, né, de crimes por tráfico, 90% ou mais desses casos foram concluídos com condenação. E aí, muitas vezes, somente com um testemunho policial como prova. Né? Então, é um pouco aquele clássico, assim, da pessoa que é pobre, que é negra, que é periférica, que é jovem, né? São as juventudes, portanto, que também ocupam essa base do tráfico e que são mais imediatamente presas. E aí, bom, tá traficando, ou é usuário, e é pego pela polícia, a polícia prende provisoriamente, a pessoa é condenada depois de muito tempo na prisão. Então, eu acho que esse contexto, eles nos convoca, como assistentes sociais, a pensar o desafio, né? Um desafio tremendo nessa ordem em que a gente, ao mesmo tempo, tem que dialogar com os direitos dessas pessoas, em um contexto em que a nossa própria categoria profissional, ela também digamos assim, objeto de investimento conservador, no sentido de dizer que essas pessoas, bandido bom é bandido morto, né? Então, não é difícil a gente encontrar, inclusive, assistentes sociais que concordam com essa conversa, assim, de que as pessoas têm que ser punidas mesmo, de que não tem solução, não tem escapatória, e o desafio para o nosso projeto profissional também de encontrar respostas nesse contexto tão duro, tão precarizado, que eu diria, assim, de um alargamento, assim, dos direitos, né? Embora a gente tenha tido nos últimos tempos, nos últimos anos, um avanço civilizatório no campo dos direitos, né? Pelo menos aqueles de maneira legal, de maneira jurídica, mas a gente vê que, por outro lado,
existe um gap, né, existe uma distância entre o que está na lei e o que é materializado na sociedade. Então, o nosso desafio como profissão de pensar respostas e de pensar saídas para esse contexto. Eu acho que é um pouco isso que eu tento fazer com o artigo, convidar as pessoas a lerem, né, e também a dialogarem, enfim, escreverem para a gente, tentarem pensar também outras saídas e outros espaços de formação nessa temática que é tão urgente e que é tão pouco olhada pelo serviço social no Brasil. É isso. Muito bacana, muito obrigado, professor Guilherme. O professor Guilherme, assim como o professor Moisés, como a Karina, traz elementos extremamente importantes e atualizados, né? Esses elementos que o professor Guilherme traz das suas pesquisas, diante desse momento, né, da pandemia, do Covid, nos intriga, né, e nos questiona acerca dessa temática tão importante. E fica esse convite, o professor Guilherme faz, né, da leitura do material, mas também do diálogo, né? Todos os artigos têm um e-mail ali dos professores e pesquisadores e quem contribuiu com o nosso Social Drops para também debater. Né? É importante a gente dizer que além desses 3 textos, e eu acho que pela essa roda de conversa a gente conseguiu visualizar, né, a riqueza do material, as discussões importantes e os dados de pesquisa que os materiais trazem, a gente também tem outros textos, né, no nosso Social Drops, aqui que está recheado de elementos bem importantes para vocês. A gente tem o texto da professora Beatriz Gesserson sobre hiperpunitivismo e neoconservadorismo, os desafios contemporâneos. A gente também tem, na sequência, o texto do professor Guilherme, o texto do professor Moisés. A gente também conta com uma contribuição da Priscila Klein da Silva sobre registros de um sonho, fotografia, memória e projetos de vida no contexto de privação de liberdade. A Priscila traz, então, nesse artigo, um pouco da sua experiência no CASEF, com fotografia e jovens mulheres em privação de liberdade. E ela traz, então, o nosso Social Drops, ele é ilustrado com as fotografias que foram produzidas deste projeto. Então, tá bem legal também a imagem, enfim, falando também da arte enquanto elemento central para a gente poder problematizar, pensar um pouquinho o contexto contemporâneo. Além disso, a gente tem o texto Cultura Livre na cela de aula, perspectivas educacionais emancipatórias para a população privada de liberdade, que é um texto da Elisiane Wolff de Fraga, do Sandro Giongo e do Leonardo Hedman. E a gente também tem uma coluna bem interessante, né, logo depois do texto que a Karina falou para nós, né, nessa roda de conversa, junto com a Gabriele. A gente também tem o texto da coluna Vozes que Lutam. A coluna Vozes que Lutam, ela procura trazer um pouco mais, né, dessas vozes, desses militantes que dialogam acerca dessa temática. Né? A gente está com um texto muito bacana do Orlando Vitor Noal Neto, o Sinistro, que é diretor do Instituto Parmesias Erga Omnes. E tá um texto bem interessante também para poder debater. Além disso, a gente tem várias dicas de leitura, a gente tem dicas de documentários, então é realmente um convite para as pessoas poderem acessar, poderem ler o nosso Social Drops. É bem importante a gente também dizer, né, novamente, que esse projeto, ele faz parte de um projeto de extensão e que é exatamente isso, né, que o professor Guilherme traz, que a Karina traz, que o professor Moisés traz, que é poder aproximar a universidade, né, da comunidade, desses debates. O contexto contemporâneo, eles nos demanda, enquanto universidade pública, estar junto das pessoas, estar fortalecendo uma luta crítica, num tempo tão difícil, né, de obscurantismo, de um tempo de negação da ciência. E esse projeto de extensão, ele quer isso, ele quer aproximar, ele quer fazer essas conexões que são importantes acerca, né, do contexto contemporâneo, acerca dos desafios que são importantes para a gente poder problematizar esse desafio. Né? Então, é bem importante também dizer que esse projeto ele é uma articulação do Departamento de Serviço Social da URGS com o projeto Biblioteca Viva, Laboratório de Criatividade. Então, a gente conta com a parceria da Biblioteca Viva, do Instituto de Psicologia, para a gente desenvolver esse projeto. Então, queria novamente agradecer, né, as contribuições, tanto escritas como aqui nessa roda de conversa, e encerrar esse momento convidando todos e todes para poder ler, problematizar, conversar, dialogar acerca de um assunto que a gente precisa colocar em pauta no momento contemporâneo. Agradeço você que nos assistiu até agora e, por favor, compartilhe, dá o seu likezinho no nosso vídeo no YouTube. A gente agradece aí para que mais pessoas possam acessar esse material. Um grande abraço para vocês e até o próximo Social Drops em Live. Um abraço.